Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Outlier, o podcast da GAVB, empresa de consultoria do Grupo Boticário, onde a gente se ajuda a transformar os resultados da sua empresa utilizando os seus dados da melhor maneira possível. Vale lembrar que os nossos episódios saem a cada 2 semanas, sempre às quintas-feiras, reunindo lideranças e pessoas chaves aqui do Grupo Boticário e também dos nossos parceiros, para mostrar o nosso jeito de simplificar desafios e acelerar os seus resultados, trazendo o que há de melhor aí para vocês. Eu sou o Thiago Aconsta, diretor de Business Strategy Data AI aqui na GAVB. Sou um homem branco, cabelos castanhos, uso barba, uma camiseta preta. Para conduzir comigo aqui esse papo, trago minha parceira aí, a Patrícia Cruz. Por favor, Patrícia. Eu sou a Patrícia Cruz, cientista de dados líder aqui da GAVB. Eu sou uma mulher branca, cabelo um pouco para baixo dos ombros, tô de camiseta vermelha, headset e uso óculos de grau. Obrigadão, Thiago, por essa parceria. Tem sido um prazer, Paty. Obrigado você aí por super contribuições. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema super importante, super quente no mercado e de extrema relevância na implementação de projetos de dados. Não basta implementar, a gente tem que ter uma governança, uma organização, uma hierarquia para poder medir o sucesso de uma estratégia de forma extremamente eficaz. E é claro, para falar desse assunto, ninguém melhor que o super especial aí, o Marlon Martin, Data Fabric Manager na GAVB. Muito obrigado, Marlon, por estar aqui conosco. Boa tarde, Thiago, tudo bem? Bom, me autodescrevendo aqui, eu sou Marlon, sou um homem branco, cabelos castanhos, de certa forma compridos, barba já passou do por fazer há muito tempo. Tô já com segundo a minha mulher, eu tô com uma barba desengrenhada, vestindo uma camisa vermelha, e é um prazer, um enorme prazer estar conversando com vocês aqui sobre esse tema que é realmente muito relevante. Cara, demais, obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui com a gente, dedicado esse tempo, para conversar com nossos ouvintes aí, telespectadores, né, agora que tem gravação de vídeo também. E, bom, para quem não sabe, pessoal, o Marlon, como eu disse, já é o Data Fabric Manager, né, gerente aqui na GAVB, responsável por liderar uma equipe com mais de 60 profissionais, auxiliando mais de 40 empresas diferentes, de diferentes portos, inclusive, na sua jornada data-driven, na construção e evolução das suas arquiteturas de dados, né? Ou seja, uma pessoa extremamente experiente em trabalhar por diversos ramos da indústria e, além disso, por liderar diversos times aí nessa jornada de implementação, né? Imagina quantas diferentes arquiteturas e quantos diferentes problemas o Marlon já encontrou com o seu time aí na indústria ao longo da sua jornada de carreira. E com ampla experiência em tecnologia da informação, né, papel de head da equipe, o Marlon também atua aí no desenvolvimento e na padronização de arquiteturas de dados nas principais cloud providers, né, que a gente tem no mercado, e estruturação, detalhamento do escopo técnico e mensuração, é claro, dos esforços da equipe. Tá? Então, super bacana aí, o Marlon, com certeza é um prazer trabalhar contigo aqui na GAVB, Marlon, e um grande parceiro e um cara inspirador. Muito bem, vamos falar então do nosso primeiro tópico, né? Eu acho que trazendo um breve contexto para os nossos ouvintes aí, a governança de dados, do que se trata a governança de dados, né? O Marlon pode falar um pouco melhor, mas é mais do que simplesmente uma prática, uma técnica, mas ela é uma estratégia realmente que apoia a tomada de decisão e a implementação de projetos na mensuração da eficiência operacional. Muitas empresas têm muitas dores relacionadas a implementação de projetos e a organização de dados. Nós temos aí muitas planilhas, muitas áreas consumindo dados, gerando dados. E a primeira coisa que vem à cabeça das áreas usuárias, com aquele desejo, né? Se você pudesse fazer um pedido, o que você pediria? Eu pediria que houvesse uma fonte única de dados, eu pediria que houvesse uma única estrutura, um self-service, BI consumindo de uma única fonte de dados. No fundo, todos esses pontos tocam uma coisa um pouco mais fundamental e mais importante, que é a governança, né? Na verdade, a governança de dados é esse passo atrás, que é o desenho estratégico, que, né, como a gente mesmo vem apresentando, inclusive na Masterclass do Web Summit, e para reforçar essa visão nossa, no relatório divulgado pelo Gartner, tá? 80% das iniciativas de governança de dados e analytics, aqui o pessoal chama de D&A, falharão até 2027. Exatamente isso que vocês estão vendo. 80%, 8 em 10 projetos vão falhar até 2027. A gente está falando aqui de um gap de mais 3 anos. Uma curva de maturidade que dá tempo de melhorar, ainda assim falharão por serem estruturados de maneira reativa como uma forma de defesa em tempos de crise. Ou seja, as famosas war rooms, sem nenhum planejamento, sem nenhuma ferramenta proativa e desenhada com uma execução
planejada, tá? E aí os especialistas já apontam que programas de governança só dá certo se ajudar as empresas a alcançar os objetivos de negócio. Que é uma coisa que a gente sempre diz, né? Tecnologia não tem fim por si só, ela precisa, na verdade, ser uma habilitadora de uma necessidade de negócio. Eu acho que é isso, e eu acho que a grande pergunta que fica é como as empresas podem implementar, então, essa governança, né, Paty? Sim, aqui a gente queria saber do Marlon, pensando nesse ponto, assim, como as empresas podem criar uma governança de dados que não só responda ali naquele momento de crise que ela precisa, mas olhando de forma preventiva e antecipada para que ela consiga pensar de forma estruturada, se antecipando aos problemas de um futuro ou de uma incerteza que ela pode vir a ter. Muito boa pergunta, Paty. O importante aqui, quando a gente fala do tema governança de dados, é entender que cada empresa é uma empresa. Por quê? Governança de dados, muitas pessoas escutam, ouvem falar a palavra governança, acham que é uma ideia de controlar o processo, de tirar um pouco a liberdade da empresa de como atuar. Quando é muito pelo contrário, quando a gente fala de governança de dados, é tentar levar o máximo de autonomia para as áreas de negócio, conseguirem explorar o seu parque tecnológico, o seu parque de dados, da melhor maneira. Tem que se entender qual é o momento de cada empresa e onde ela tá, onde é o chão que ela está tateando. Então, existem casos onde a gente vai conversar com clientes, vai conversar com empresas, e entendem que eles estão numa fase bem principiante, onde uma pessoa escutou a ideia, não, que para que eu consiga fazer a minha estratégia, que a minha área de negócio consiga extrair valor efetivamente dos dados, eles têm que saber, eu tenho que ter um catálogo, eu tenho que ter uma ferramenta onde ele possa pesquisar. Só que não adianta eu ter a ferramenta catálogo se eu não tenho os dados mapeados, se eu não tenho minhas fontes de origem identificadas e qual é a fonte de origem da a verdade absoluta sobre aquela informação. Eu sou muito, não quero dizer favorável, mas eu concordo com o relatório do Gartner, porque é a partir disso que partem as iniciativas de governança hoje. E quando a gente chega, mostra para o cliente que, na verdade, a gente tem que muito mais entender o momento atual, entender o quão relevante aquela ideia, aquele dado, aquela informação é importante para uma área, muitas vezes promotora dentro da empresa, para que a gente consiga moldar um programa de governança muito próximo à realidade daquela empresa, que não seja algo massivo, algo engessado, algo que gere uma série de transtornos na rotina da empresa, a gente não vai conseguir entrar e começar um programa de governança de dados eficaz. Tecnologia, né, cada dia se renova e tem novas ferramentas com, né, extremamente atraente tecnologia. Só que a gente tem que lembrar que cada empresa nasceu de um jeito e está se adaptando ao mercado com uma condição financeira e está se evoluindo e se aperfeiçoando em termos de parque tecnológico de uma forma. E o fato de cada uma começar de um ponto dificulta porque cada uma vai precisar, a solução ótima para uma empresa não é necessariamente a mesma solução ótima para outra empresa, né? Então, isso que você falou, entender o momento da empresa é tão importante quanto saber implementar e saber colocar essa governança. Desenhar a governança apropriada é fundamental. Mas pensando nisso, pensando nessa governança de dados, né, que só não responde, não é reativa só a crises, vamos imaginar um cenário ótimo. Pô, eu estou aqui na minha empresa, sou um líder na minha empresa, eu quero construir isso daí. Eu preciso de indicadores, né, seja para provar para algum board o meu ponto de vista, seja para mostrar realmente para a empresa como um planejamento e uma execução bem feitas impactam. Quais indicadores você considera essenciais para medir o sucesso de uma governança de dados dentro de uma organização? Como esses indicadores serão aplicados na prática? Comenta pra gente isso, por favor. Não, ótimo ponto, Thiago. Antes de mais nada, até falando um pouco antes de indicadores, a gente tem que também trabalhar em relação a perfis, papéis e responsabilidades dentro da organização do programa de governança de dados. Porque senão o indicador é mais um indicador e não é acompanhado, não adianta eu ter um indicador que não é acompanhado e ser trabalhado dentro dele. Então, quando a gente fala de governança de dados, existem dois papéis que são muito importantes, que é o Data Owner e o Data Stewardship, que nada mais é que o dono do dado, efetivamente quem responde sobre aquela informação dentro da corporação, e o Stewardship é quem ajuda a fazer a tradução desse contexto entre os times de dados, os consumidores da informação e esse dono do dado. Partindo desse pressuposto que nós temos esses dois papéis bem definidos, onde nós temos uma pessoa efetivamente tendo propriedade sobre aquele dado, o que é importante? É começar na construção de relatórios, construção de modelos. Nós temos um indicador que nós chamamos aqui dentro do nosso dashboard de qualidade de dados, que é onde a ideia dele não é que a gente valide se o dado é
se ele tem qualidade efetiva para o negócio ou não. Mas efetivamente sim, é os outliers dele que podem impactar no meu resultado final. Então, trazendo para a prática, o exemplo. Hoje, quando eu estou fazendo um cálculo sobre o meu cliente ativo, o cliente ativo possui uma regra diferente do cliente, que é uma regra diferente da pessoa. Então, quem é que determina essas regras? É o Data Owner. Então, é quem nos traz qual é a regra efetivamente sobre esse tipo de informação. Tu tendo o cliente ativo, tu pode utilizar ele em inúmeros trabalhos, sejam eles indicadores, sejam eles modelos, sejam eles resultados. Então, o que é importante aqui? É eu garantir que se eu tô com se a minha origem está gerando alguma informação que pode impactar esse número de cliente ativo, eu apresente isso para minha corporação. Assim, eu evito daqui a pouco uma leitura incorreta da informação, uma leitura incorreta do dado, como a governança de dados pode ajudar no dia a dia. Mas, aí nós temos o segundo tipo de indicador, que é o quê? Que é o ROI, o famigerado ROI sobre a governança de dados. Porque muitas pessoas olham para a governança de dados, não, é um processo de comando e controle, é um processo de organização, como é que eu vou mensurar se esse programa deu certo? Ele vai dar certo no momento em que tu tem cada vez mais pessoas utilizando os dados para consumo, e hoje as inúmeras clouds possuem formas de se mensurar quem utiliza a informação, qual a pessoa utiliza, de que área ela é, tu consegue fazer essa rastreabilidade e criar um indicador de uso do dado efetivamente pela corporação. Então, nós do Grupo Boticário, nós temos esse tipo de mensuração de indicador ao longo do tempo, e isso cada vez mais faz com que a empresa passe a ser considerada data-driven, porque os dados passem a realmente fazer parte do dia a dia na tomada das decisões mais simples da empresa. As pessoas pensam muito, quando a gente fala de governança de dados, vem muito à mente como uma reestruturação tecnológica para poder armazenar, processar e disponibilizar o dado. Mas tem esse fator, que é a área usuária, né? A tomada de decisão. Se esse dado não estiver bem exposto, a gente não tem ganhos, né? Como você diz, o ROI, a captura, a redução, né, de um CAC, de um custo de aquisição de consumidor, o aumento de uma carteira de clientes ativos, vários indicadores que podem vir junto com essa governança, eles precisam ser medidos, mas quem vai atuar vai ser a área usuária. Falando um pouco sobre os desafios enfrentados pela empresa, a gente sabe que um campo bem complexo é qual? Quais são as principais barreiras na tentativa da implementação de uma governança de dados? As informações estarem espalhadas em silos pelas empresas. E, de acordo com o estudo aí da IDC de 23, 70% das grandes organizações ainda lutam com essa fragmentação de dados em diversas fontes, diversas origens, às vezes, e dados duplicados, que torna muito difícil gerenciar e proteger do ponto de vista, né, de LGPD e vários outros pontos, dados sensíveis internamente, às vezes, e além de complicar uma obediência de qualquer outro tipo de sigilo. Então, assim, acho que isso é um ponto bem importante, né, Paty? A importância da governança em tratar e disponibilizar esses dados. Usando essa informação da IDC ali, que cerca de 70% das grandes organizações ainda enfrentam problemas com os dados fragmentados e espalhados em diferentes tabelas, diferentes sistemas, quais são as estratégias que você acha mais recorrentes para começar a centralizar e organizar esses dados? Você tem meio que um mapa assim para passar para a gente? Não sei se 70%, mas hoje, quando a gente fala de grandes empresas, existem processos de aquisições de empresas que trazem uma série de informações que são úteis, são valiosas e estão lá no servidor da empresa X que foi adquirida. Existem hoje, que nem mesmo o Thiago trouxe, silos determinados, porque quando a gente fala um pouco na questão de estrutura de dados, e voltando ao tópico anterior, eu tenho lá a minha área de negócio que ela precisa responder a informação dela. E o que ela fez? Ela pegou um servidor que estava parado, uma máquina que estava parada ali do lado, começou a importar informações de N fontes, e é dali que sai aquela verdade. E é ali que sai o resultado final da empresa. Então, existe tudo isso, eu me arrisco que é bem mais que 70% das empresas, mas como não sou eu que estou dizendo o número, vamos partir por essa linha. E qual que é a estratégia? Antes de mais nada, entender qual é a fonte da verdade. Por mais que eu tenho lá a minha área, eu não vou denominar, mas a minha área, ela hoje apresente já esse resultado há 10 anos, é a informação mais confiável dentro da empresa, só que ela é produzida por outra área, o dono dessa informação é de outra área, eu tenho que olhar como é que foi feito esse trabalho ao longo de 10 anos. Tem muito conhecimento empírico ali dentro. E se alguém sentar do lado da área que seria proprietária desse dado for tentar repetir esse contexto, esse conceito, não vai conseguir da noite para o dia, vai também demorar. Então, antes de mais nada,
é entender que temos um problema, de áreas proprietárias do dado que não deveriam ter propriedade sobre essa informação, fazer um trabalho de um assessment, de um mapping, onde a gente começa a buscar de onde é a origem da informação, como ela é atualizada, quem é responsável por gerar ela, qual é o sistema satélite, o sistema origem que gera essa informação e como ela é capturada. Então, todo um processo de mapping inicial para poder definir e traçar uma estratégia, porque dependendo da informação, se ele é um dado relevante para toda a corporação, por que ele não pode ser promovido por um MDM, por um Master Data Management, um servidor central onde todos os sistemas e aplicações de dados que precisam acessar essa informação acessem essa única fonte da verdade? E quando a gente fala de um MDM, não necessariamente a gente está falando de um Data Lake ou de um BI, a gente está falando de uma estrutura efetivamente para o funcionamento da organização, que depois esse dado pode ser replicado para um Data Lake, mas que ele seja atualizado com base nas regras de negócio, com base nas regras de inserção da informação. Então, eu tenho uma história muito interessante de contar para uma vida pregressa minha, que foi quando tentaram criar um cadastro único. A gente estava trabalhando numa empresa financeira, a gente estava com 2 sistemas legados e estávamos criando um terceiro sistema, e decidiu se o cadastro ia ser no sistema novo. E não funcionou. Nós tivemos que criar toda uma estrutura de MDM de cadastro, porque existiam informações que o CRM atualizava no legado 1, que aí não era replicado nem para o legado 2, e só ia ser replicado para o legado novo. Só que o legado 2 era fonte de dados para uma série de informações. Então, primeiro se arrumou para que todas as origens populassem o MDM de cadastro, deixassem ele atualizado. Informações de contato, primordialmente, eram oriundas do legado 1, que era receber os dados do CRM. Informações do dia a dia, de transações e mais vinham do legado 2. E a partir de então, o novo sistema principal da empresa passou a consumir os dados desse MDM. Então a gente garantiu a unicidade da informação. Mas isso só foi possível com o quê? Primeiro, processo de mapping, o entendimento. Segundo, colocar em prática essas ações. Ah, Marlon, mas daqui a pouco vocês podem comentar. Isso é uma ação que pode demorar muito tempo, porque eu estou aqui, eu tenho meu legado, eu tenho 6 sistemas de BI, eu tenho várias fontes de dados oriundas. Sim, existem, mas a gente tem que ver o que hoje responde melhor a questão da empresa. É a partir desse ponto que é a verdade. É a partir daqui que a gente começa a trabalhar. E eu acho que, assim, não tem uma receita de bolo, né? Tem que olhar cada empresa em que estágio que ela está, para onde ela almeja ir também, porque não adianta você querer fazer uma governança de um dado que eu sei que daqui 2 meses eu vou descontinuar. Aonde a empresa está e para onde ela está buscando ir, para daí conseguir amarrar e fazer algo bem direcionado, bem customizado ali, para que seja algo relevante e duradouro para a empresa. Tem que ter uma maturidade. Eu acho que parte do processo de se estabelecer uma governança é um momento também de um projeto em que se reflete sobre como o dado está sendo gerado e consumido na empresa. Né? Para dizer, será que várias vezes, né, experiência própria, empresas com 80, 100, 500 relatórios, será que realmente uma empresa usa 80 relatórios distintos para fazer sua gestão, por maior que ela seja? Será que eu preciso de 50 fontes de dados e tabelas distintas para pegar o dado? Certamente isso precisa de uma sanitização, né? Uma limpeza. E eu acho que a governança passa por isso, né, Marlon? Ou seja, por rever, mais do que simplesmente rever as origens e os campos, mas por desenhar uma estrutura, né, de geração, tratamento, disponibilização do dado e consumo. Nesse ponto, existe algum desafio específico nessa coleta e interpretação? A gente vê muito, né? Imagina que uma pessoa de uma empresa está ouvindo a gente e ela está naquela velha situação de muitas planilhas, muitas fontes de dados. Tem algum desafio específico da sua experiência, Marlon, na coleta e na interpretação que dificulta a avaliação dessa governança de dados? Ou seja, se uma pessoa quisesse, em outras palavras, se uma pessoa quisesse se preparar, quero implementar uma governança de dados, quais os 2, 3 primeiros steps que ela deveria tomar para preparar e superar essas dificuldades que geralmente a gente, pela nossa experiência, encontra aí implementando os nossos parceiros da consultoria? Antes de mais nada, óbvio, que nem eu comentei anteriormente, é o mapeamento das origens. Mas, Marlon, você vai precisar de todas as origens? Não, mas pelo menos as principais origens hoje. Com base no mapeamento das origens, você vai desenhar o que a gente chama, talvez erroneamente, mas a gente constrói um template da informação. Então a gente define qual é o domínio daquela informação e quais são os dados respectivos para aquele tipo de informação. Então tem aquela diferença, dado e informação, a informação é um conjunto de dados. Então, dependendo do template, aí vamos pegar o caso que atinge 99,9% das empresas.
Cadastro. Cadastro é uma pessoa. Quais são os dados que correspondem à pessoa? Quais são a origem de cada um desses dados da pessoa? Fez um mapeamento. Então, esse é o desafio principal. É tu conseguir construir um template que tu consiga agregar o máximo de informações, definindo a partir da origem, formato de coleta e o principal, aonde essa informação vai ser armazenada de uma forma que todo mundo possa consumir e utilizar ela. Então, esse seria o passo inicial. Identifique quais são as informações que você utiliza, e aí pegando o exemplo que você trouxe, 80 relatórios, com certeza 80 relatórios não vão utilizar, mas os 5 principais relatórios da sua empresa, aqueles que te dão a tua resposta no dia a dia, eles usam um conjunto de informações para serem formatados. A partir desse conjunto de informações, quais são os dados que compõem ele? Qual é a origem desses dados, a origem da verdade desses dados? E passa a condensar isso. Volto a dizer, isso pode ser feito numa estrutura de data lake? Pode ser feito. E hoje nós temos tecnologia que faz processamento de dados muito rápido. Mas aí tem que também mudar um pouco a cultura das pessoas. A cultura de, ao invés de eu ir lá, extrair meu relatório no meu sistema de vendas, PDF, e fazer o trabalho, é eu ir consumir esse dado lá dentro do meu data lake. Mas espera, mano, como é que eu vou saber que esse dado está no data lake? Catálogo de dados. Então, o catálogo de dados é onde as pessoas que consomem a informação vão lá pesquisar aquela informação, aquele domínio de negócio, entender aonde ele está guardado, em que tabela, em que camada, e o processo de governança traz isso como uma verdade para as empresas. Além de, claro, que nem você mesmo trouxe, dados sensíveis. Hoje, nem todo dado pode ser aberto para todas as camadas da empresa. Ele tem que ser, de certa forma, não é deixar ele de forma privativa, mas é realmente zelar pelo bem maior hoje dos ativos das pessoas na internet, que são seus dados pessoais. Então, não só dados pessoais, mas dados sensíveis como um todo, a partir dos nossos sistemas internos, de muita informação relevante dos nossos clientes. Isso não pode ficar exposto de qualquer forma, com o risco de ser vazado. Então a governança também traz uma lei aqui onde a gente conseguindo definir quais são a informação, o domínio da informação que a gente quer trabalhar, quais são os dados, suas origens, quem deve ter acesso a essa informação. Hoje a tecnologia nos permite chegar até esse nível. E o catálogo é nada mais nada menos que a vitrine dessa informação para as áreas consumidoras de dados. Excelente, Marlon. Eu acho que é isso, cara. Acho que você trouxe bem aí como a gente tem que se portar e o que é importante nas empresas. E agora, pessoal, indo para a nossa parte final aqui do nosso papo com o Marlon Martim, eu queria ouvir do Marlon um pouco o seguinte: a gente vê inevitável, né, falar dos últimos eventos, dos últimos lançamentos, novas tendências e novas mudanças realmente de paradigma na geração de conteúdo, de inteligência com a IA generativa. E é claro que IA generativa a gente fala de geração de conteúdos, né? Ou seja, o aprendizado de uma inteligência artificial para gerar conteúdos a partir de um ensino e de uma rede neural pré-treinada em LLMs, enfim, em diversos frameworks e técnicas. E se a gente está falando de governança de dados, eu diria que é quase que impossível não tocar nesse assunto da IA generativa. Então, mais especificamente, como que você vê o modo como tecnologias como IA generativa vão influenciar na mudança da governança de dados das empresas? Você acha que vão ser adotadas novas práticas, elas vão ser incorporadas, políticas mais rígidas? E como que essas estratégias vai ter que ser alterada alguma coisa nas estratégias das medidas de indicadores da governança de dados? Como que essas novas tecnologias vão impactar o modo como é feito hoje a governança de dados? Na verdade, Thiago, eu tenho duas opiniões bem formadas sobre isso. Uma delas é que o impacto é muito em relação a como a gente vai utilizar a IA generativa no dia a dia dentro da empresa, porque dependendo de como for a utilização, realmente a gente vai ter que criar algumas regras mais rígidas, a gente vai ter que pensar na inteligência artificial como um ator, como um responsável também pela privacidade e uso da informação. Então as políticas vão ter que ser expandidas para esse tipo de agente, assim como outros tipos de tecnologia de automação. Então isso deveria ser pensado já no momento em que está se desenvolvendo o processo do programa de governança. Mas acima de tudo, é como que a IA generativa pode ajudar o processo de governança. Eu acho que esse é algo que não está se discutindo tanto, pelo menos eu não tive acesso ainda, mas por exemplo, assim, eu tenho o meu robô de IA generativa. Por que eu não posso perguntar para ele como eu consigo formatar o meu indicador de cliente ativo com as informações que eu tenho internas dentro da empresa? Aonde que eu busco tal informação dentro da minha estrutura de dados? Como eu posso fazer melhor o uso? Então, eu posso daqui a pouco utilizar a IA generativa também para gerar esse tipo de conteúdo dentro da empresa e promover a governança de dados. Então, eu hoje partiria para te dizer que
a IA generativa vai ser um aliado muito grande na governança no médio prazo, porque hoje a gente tem várias barreiras ainda iniciais, que é como eu falei ali atrás, é entender que governança tu vai conseguir ter daqui a pouco um retorno, de certa forma, intangível em números, intangível de forma financeira, porque ele é um programa que vai te ajudar a tu alavancar a tua estratégia data-driven. Ele não vai te melhorar um indicador, ele não vai te melhorar um resultado direto. Indiretamente ele vai melhorar, ele vai fazer com que tua empresa consiga identificar oportunidades ou até mesmo corrigir a rota muito mais rápido, porque tu vai ter um número maior de pessoas trabalhando em cima do dado. E a AI generativa vai ser isso também, vai potencializar essas pessoas nesse sentido. E já existem testes até mesmo de AI generativa gerando comandos em SQL. Por que eu não posso começar a gerar esses comandos internamente e já ter ela aprendendo um pouco dentro da minha base de dados, aprendendo um pouco do meu data lake, como gerar aquele tipo de informação? Eu vejo muito nesse sentido o futuro da IA generativa com a governança de dados. Muito, muito bacana essa tua visão. É isso, as pessoas veem a IA generativa como novas tecnologias, como grandes ameaças, né? E a IA generativa ainda sendo capaz de criar conteúdos e fazer ações muito explicitamente que outras pessoas fazem, surge aquele velho medo, né, de substituição de mão de obra e tal. Mas acho que você traz um ponto muito interessante, que é o uso da IA generativa, por exemplo, no auxílio da criação de uma estratégia de governança de dados, da implementação de uma governança de dados mais robusta e até, talvez, mais sólida aí. E, Marlon, aproveitando como uma última pergunta, do ponto de vista geral de engenharia de dados, você que é um cara, não, né, para a gente extrapolar um pouco governança está dentro de um contexto eu diria até de modernização, né, porque quando você cria uma governança, você moderniza sua arquitetura de dados. Quais são as grandes tendências de mercado e qual a movimentação de mercado que você tem visto? Você tem visto maturidade maior? As empresas estão ficando mais maduras, se preocupando mais em adotar um serviço de cloud, um serviço com governança, com catálogos, ou isso ainda é uma prática que tem um pouco de descrença, vista como um custo? Como que você vê a evolução do mercado para os próximos anos? O mercado, na verdade, ele está caminhando muito para aquela linha que nós tivemos o boom nos últimos anos de fazer a centralização da informação. Então, muitas empresas, elas investiram muito dinheiro em fazer a centralização da informação e gerar o dado para tirar valor ali na frente. Isso é comum, você chegar nas empresas, a empresa, não, já tem meu data lake, já tem minha estrutura de dados, já tem meu BI, eu preciso modernizar ela. Quando, na verdade, ela já está utilizando tecnologias de ponta. O que ela precisa é de organização. E é aí que os programas de governança de dados têm chance de crescer ali na frente. Que é, daqui a pouco, com um mínimo de impacto no que foi uma estrutura, que já foi um investimento inicial da empresa, o impacto em tecnologia, eu posso já começar a extrair valor num curto prazo. Então, eu vejo muito os próximos anos, a gente vendo cada vez mais empresas olhando de uma forma um pouco mais diferente, áreas de negócio com a popularização, eu vou falar popularização do perfil cientista de dados, mas não necessariamente isso. Eu acho que o cientista de dados ele não deveria ser um papel exclusivo de uma área dentro da empresa. Ele tem que estar distribuído dentro das áreas de negócio, ele tem que estar olhando o domínio da empresa, ele tem que estar respondendo o que o negócio precisa saber. Então ele é uma pessoa que conhece da empresa, conhece os desafios, conhece a estratégia da empresa e usa os dados para conseguir auxiliar nessa resposta. Esse profissional de ciência de dados, ele está se espalhando dentro da empresa, se espalhando dentro da corporação. Então a área de financial, a área de econ, cada vez mais tem os cientistas de dados ali dentro, e essa pessoa vai precisar acessar o dado, e ela tem que acessar de uma forma rápida. E é aí que vão começar a surgir as oportunidades de programas de governança, óbvio, fazendo um trabalho muito mais complexo, que é aquele de pegar um ambiente já implementado e começar de trás para frente. Eu acho que hoje é a forma mais útil e a forma mais eficaz de a gente conseguir dar um retorno naquele investimento que foi feito nesses últimos anos. Esse foi mais um episódio da segunda temporada de Papo do Outlier, o podcast da GAVB, consultoria de tecnologia do Grupo Boticário. Aproveita para curtir e compartilhar e ficar de olho nas nossas novidades. Teremos episódios novos a cada 2 semanas. Convidamos você e seus colegas, todos para poderem ouvir, dar suas sugestões e ver conosco o que a gente tem aprendido, o que a gente tem implementado de bacana aí no mercado. Muito obrigado, Marlon, por ter cedido esse seu tempo para compartilhar conosco sua visão e suas experiências. Muito obrigado e esperamos contar com você em breve em mais algum podcast. E obrigado, Patrícia, minha colega aí, excelente, com sempre ótimos comentários e uma condição impecável aí do nosso podcast. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Thiago. Obrigado, Patrícia. Foi um prazer. E, pessoal, esse é um papo que transcende aqui só esse podcast. Precisando de alguma coisa aí, nos chame para conversar, chame a gente para entender um pouco mais do teu cenário e tentar ajudar no que for
nesse tema que, como mesmo a gente falou vários momentos aqui, vai direcionar o mercado de dados aí para os próximos anos de uma forma bem ampla, bem forte. Obrigadão, Thiago. Obrigadão, Marlon. E é isso, gente. Qualquer dúvida que tiverem, aciona a GAVB aí para a gente estar batendo um papo, trocando experiências. E se quiserem deixar sugestões de temas, pode deixar aqui nos comentários. Quer saber mais sobre governança de dados? Fale com um dos nossos especialistas. Nosso time de ninjas está à sua disposição para bater um papo, discutir algumas ideias, ajudar você e sua empresa, seu setor a desenhar uma boa solução e a implementar um sucesso com quick wins e captura de valor num curto espaço de tempo. Conte conosco com a nossa experiência. Nosso objetivo é ajudar você e a sua empresa a irem mais longe. Um forte abraço e até o próximo episódio.